Graças a Deus. Daniel 9:26. Todos encontraram? 9:26. Glória a Jesus. Glória a Deus. Daniel no Velho Testamento, tá, irmãos? Amém? Diz assim a palavra de Deus: depois das 62 semanas, será morto um ungido e já não estará. Agora eu quero que você preste atenção nisso que eu vou ler agora, que vai ser o assunto da mensagem, que diz assim, ó: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Pai, amado Senhor, em nome de Jesus eu te peço, vem falar conosco agora. Como nós cantamos, Senhor, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. A Tua voz é a direção para que nós possamos seguir a nossa vida corretamente. Nos ensina a Tua palavra, Senhor. E eu peço que eu desapareça, mas que o Senhor apareça na minha vida, que o Senhor fale através da minha boca, que o Senhor me use conforme for da sua santa vontade. Jesus, me cobre com teu sangue. Abençoa cada um dos irmãos que aqui está. Fala conosco, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja dirigindo essa palavra. Para a tua glória, ó Pai, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Como eu avisei domingo para os irmãos, hoje eu estaria dando sequência na mensagem de terça-feira passada, quando eu falei sobre os cavalos do Apocalipse. Lembram? Amém? Então hoje nós vamos falar mais um pouquinho e vamos falar mais claramente hoje sobre o anticristo. Veja só, irmãos, quem sabe algumas pessoas podem dizer assim, por que a pastora fala tanto de tribulação, de arrebatamento, de anticristo? Porque tem gente que diz assim, isso não é preciso a gente saber. É preciso sim, irmãos. Jesus falou disso enquanto ele estava aqui com os discípulos, ele falou sobre isso. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Os outros discípulos falaram sobre isso, sobre o anticristo. Então veja só, nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Jesus no arrebatamento. Amém? Mas é importante que a gente conheça a palavra e tenha entendimento por dentro das Escrituras, por dentro da Bíblia, sobre aquilo que está por vir. Porque vocês sabem que eu sempre bato na mesma tecla, que hoje a maior parte das igrejas estão pregando apenas a teologia da prosperidade e esquecem de pregar o evangelho. Pregam apenas que Deus quer enriquecer a pessoa, que Deus quer dar isso, quer dar aquilo, e não é correto isso. Então, por eu saber disso, é que eu prego para vocês a respeito do que está por vir. Eu prego sobre salvação. Por quê? Porque a maior parte das igrejas hoje está deixando esse assunto de lado. E isso eu posso ter certeza do que eu estou falando, porque às vezes conversando com pessoas de outras denominações ou até da mesma quadrangular, mas de uma outra cidade, alguma coisa assim, a gente percebe que as pessoas dizem, eu não sabia disso, eu não sabia, o meu pastor não prega sobre isso. Então assim, eu não estou aqui criticando ninguém, né, nem pastor, nem ninguém.
Mas o que eu estou dizendo é, as pessoas esquecem, ou por não saber, por preguiça de ler a Bíblia e de estudar para poder aprender e ensinar para os irmãos, eles deixam de pregar e pregam somente cura, prosperidade, vitória, né? Que é o triunfalismo que existe hoje nas igrejas, que é só bênção, só bênção, só bênção, só bênção. E o evangelho não é isso. Evangelho é sofrimento. Eu já preguei aqui um tempo atrás sobre isso. Aquele que quer seguir a Jesus tem que se preparar para sofrer. É um pouco assustador, né? Mas é a verdade. Por quê? O Senhor Jesus sofreu. E se nós somos imitadores de Cristo, nós somos cristãos, se o nosso mestre sofreu, nós também vamos sofrer. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Esse sofrimento, você pode ter certeza que vai te produzir bênçãos eternas. Então não é um sofrimento que você vai ser derrotado. É um sofrimento que você vai sofrer pelo nome de Jesus para dar bom testemunho, para negar a tua antiga natureza, como eu preguei aquele dia a respeito lá do costume dos piratas, né? Lembram que eu falei de Romanos, que Paulo falou? Nós temos que negar a nossa natureza, então você vai sofrer certas coisas. Mas esse sofrimento vai te causar uma glória eterna. Se Jesus sofreu, imagina nós. Então essa ideia de triunfalismo que anda na maior parte das igrejas por aí, não vá atrás. Tá, irmãos? Porque ser evangélico, ser cristão, ser crente, em outras palavras, não é um mar de rosa, não. E os pastores de hoje em dia estão esquecendo de ensinar isso para o povo. Aí prometem que vai ser tudo lindo, maravilhoso, e quando vem o primeiro problema, a pessoa desanima e diz: eu não quero mais saber de Deus, me prometeram um mar de rosa e agora eu estou sofrendo. Então assim, ser cristão é sofrer. Mas com uma certeza, Jesus está nos dando vitória. Amém? Então eu sei que tem gente que eu sei que falam, né? Que eu sou às vezes meio pessimista, porque eu digo que não vai melhorar, o mundo não vai melhorar, vai piorar e vai piorar mesmo, não vai melhorar. Então podem me chamar de pessimista, mas é o que a Bíblia está falando, então eu tenho que pregar o que a Bíblia está falando. Amém? Então veja só, por alguns pastores não ensinarem isso, a maioria dos cristãos de hoje, vamos dizer entre aspas, não sabem nem que tem um anticristo que está para aparecer no mundo. Não sabe nem que vai acontecer o arrebatamento. Esses dias eu estava conversando com quem? Acho que foi com a irmã ali, que a irmã ainda disse, tem gente que nem sabe que vai acontecer um arrebatamento. Então eu tenho que pregar para vocês sobre isso, para você ficar entendido nesse assunto, para o inimigo não te enganar. Porque a palavra de Deus nos fala lá em Oséias, que Deus diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o que depender da minha parte, meus amados, vocês não vão perecer por falta de conhecimento. Eu quero passar para vocês. Amém? Então, vamos lá. Olha só. Então, vamos falar um pouquinho hoje a respeito do anticristo. Quem é esse ser que está para aparecer aí no mundo, né? Olhe bem. Nós lemos ali, aquele pedacinho que eu falei para você prestar atenção. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Veja só, o conhecimento que se tem, muito pouco às vezes, a respeito do anticristo, é que o anticristo vai ser o Papa. A maior parte das pessoas pensa isso. O Papa da Igreja Católica é o anticristo. Mas na realidade, meus amados, não é o que a Bíblia está nos dizendo. E, infelizmente, né, as pessoas afirmam, tem gente que até afirma que é o Papa, ou se não for o Papa, é que vai se levantar no meio do povo europeu para governar o mundo. Mas na realidade,
quando não se lê bem as entrelinhas, vamos dizer assim, da Bíblia, a pessoa pode até pensar isso. Só que eu posso dizer para você hoje assim, eu já falei aqui nos estudos, já falei em outras mensagens, mas quem sabe você ainda não ouviu. Provavelmente o anticristo será do Islã. Quem é que já ouviu falar sobre isso? Amém? Então, se o anticristo será do Islã, não é o Papa, né? Por quê? Porque os muçulmanos, olha só, quando a gente fala muçulmano, a gente não pode generalizar, porque tem muçulmano que nem segue direito as leis do Islã. Às vezes é uma pessoa boa só, né? Tá ali porque nasceu ali, cresceu ali, está ali no meio do islamismo, né? Que adora Allah, que o profeta é Maomé. Mas, então a gente não pode dizer que todo muçulmano é mau. Mas nós podemos dizer que o islamismo é mau. As leis do Islã são más. Por quê? Porque eu não sei se você já leu um pouquinho sobre isso. Os que fazem parte, então, da religião islâmica, eles perseguem, e desde pequenininho, desde bebezinho, eles são ensinados a odiarem judeus e cristãos. Então nós, cristãos, somos chamados por eles de os infiéis. E que desde pequenininho, então, eles vão aprendendo que eles têm que matar. É matar mesmo. No Alcorão, que é o livro deles, o nosso livro é a Bíblia, né? O livro deles é o Alcorão. Lá está escrito, bem declarado, que tem que matar. Os infiéis, matar. Então veja só, eleição, nós vimos sempre assim no jornal, que um grupo de repente assassinou tantas pessoas e foi o tal grupo do Islã que se manifestou como responsável, né? Então eles fazem isso, eles matam sem dó nem piedade, principalmente judeus e cristãos. E nós cristãos então somos conhecidos por eles como os cruzados, por causa da época das cruzadas que teve na Idade Média, eles nos chamam ainda de cruzados. E os judeus, eles chamam de cães e de porcos. Desculpe, cães não. Porcos e macacos. Tá? Então, eles odeiam tanto judeu quanto cristão. E aí você pode dizer, tá, pastora, mas aí o que tem isso a ver com o anticristo? Nós já vamos chegar lá. A religião do Islã, então, ela é tão cruel, irmãos, ela é tão cruel, e os líderes tentam passar para o mundo que eles são uma religião de paz. Mas não tem nada de paz em matar alguém decapitado, em matar alguém estourando uma bomba, onde eles mesmos, né, ensinam as crianças também desde pequenos a dar a vida para matar outros. Então os terroristas, né, que colocam bombas no seu próprio corpo e vão para determinado lugar, porque o líder mandou que aquelas pessoas têm que morrer, eles vão lá e morrem, explodindo a bomba que está no seu próprio corpo, para levar junto com eles muitas outras pessoas. Então, como que essa religião pode ser uma religião de paz? A religião do Islã, ela é muito cruel, e principalmente até para as mulheres. Veja só, se uma mulher for estrupada, quer dizer, não teve culpa, ela foi violentada, eles pegam a mulher, enterram, né, abrem um buraco na terra, colocam a mulher ali, enterram até as axilas e a apedrejam, matam ela ali. Isso que ela foi estrupada, que ela não teve culpa alguma. Então, é uma religião muito séria, muito violenta. Sem falar de muitas outras coisas que agora não vem ao caso, estou falando isso só para você se
situar no que é essa religião, né? E coisas assim absurdas que eles praticam em nome de Alá, e que eles acreditam que se eles morrerem por Alá, eles vão ter um lugar no paraíso. E com recompensas, como eu já falei aqui no estudo bíblico, com várias recompensas absurdas, né? Que eu não vou citar agora. Mas isso tudo então é engano, é mentira. Não é verdade? Quantas pessoas seguidoras do Islã estão no inferno nesse exato momento e de lá nunca mais vão sair porque aprenderam assim, viveram assim, seguiram a vida desse tipo e quando morreram, então morreram sem salvação. Mas o Islã, então, só para você se situar bem no assunto, é essa religião má, é ruim, né? Não vem de Deus. O Deus deles é Alá, e o profeta que eles dizem que é o único profeta é Maomé, que não teve mais nenhum profeta, só Maomé. Então veja só, a ideia de que o anticristo vai vir de algum país europeu, ou que provavelmente seja o Papa, cai quando nós lemos esse versículo aqui, ó. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Que príncipe é esse que está falando aqui? Não é Jesus, não. Tá, irmãos? Esse príncipe que há de vir destruir a cidade e o santuário, ou seja, destruir Jerusalém e o templo, é o anticristo. Então está dizendo aqui que o povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade. E isso já aconteceu no ano 70, depois de Cristo, quando o general Tito foi tentar acabar com uma revolta de judeus, né, os judeus que estavam cansados de estar sob o domínio romano, fizeram uma revolta e causou um problema muito sério. E aí então o general Tito ficou na liderança dessa guerra, vamos dizer assim, e ele então com o seu exército destruiu a cidade e o templo, cumprindo a profecia que Jesus tinha feito anos antes, quando Jesus estava aqui, ainda na terra. Jesus tinha dito para os discípulos assim, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: olha, mestre, que construção linda, que coisa linda o templo, né? E Jesus disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então ali foi uma profecia que Jesus fez e que aconteceu aqui então nesse ano 70 depois de Cristo. Jesus já tinha ressuscitado, subido ao céu, e depois então aconteceu isso que ele falou. Porque com esse general Tito e o seu exército, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado. Quando Jesus disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, olha bem o detalhe que os soldados, vamos dizer romanos, mas eu já vou explicar que não eram romanos, o que os soldados fizeram. Eles colocaram fogo no templo, o templo, né, de Salomão, que foi reconstruído, que foi restaurado por Herodes, no tempo que Jesus estava aqui na terra. Então esse templo era suntuoso, era lindo, era todo revestido de ouro. E quando eles colocaram fogo no templo, então, o ouro derreteu. E para eles não perderem o ouro, que estava pelo calor do fogo se derretendo e escorrendo assim pelo meio das pedras do templo, eles foram tirando pedra por pedra para poder pegar o ouro. Então se cumpriu a profecia que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Eles tiraram tudo para poder tentar pegar o ouro que tinha derretido pelo fogo, né? Estava escorrendo no meio das pedras. Então essa profecia se cumpriu. E veja só,
Aí as pessoas leem esse versículo aqui, então, ao povo de um príncipe que há de vir. Então, o povo que ia destruir a cidade era o povo do príncipe que há de vir mais tarde, que será o anticristo. Então, quando a pessoa lê esse versículo aqui, ela pensa, não, mas se o general romano que estava no comando, então o povo do príncipe é os romanos. Está ficando claro isso, irmãos? Então, o povo do príncipe que há de vir são os romanos, porque eles que destruíram a cidade. Então, o anticristo, que é o príncipe que há de vir, vai ser romano. E daí alguns dizem assim, se não for de um país da Europa, porque o Império Romano, quando se desfez, aí os moradores, né, foram dispersos e se misturaram com outros povos da época, os bárbaros. E ali então começaram a formar o que hoje nós conhecemos por Europa, a Europa. E aí dizem, porque antes era Roma, agora é Europa, então o anticristo vai ser europeu, então vai vir de uma das nações da Europa. Aí tem outros que dizem assim, não, o Império Romano, que era o povo do príncipe que há de vir, que destruiu a cidade, então Roma foi destruída, acabou, né, o Império Romano, mas a Igreja Católica continuou, é romana, então o anticristo é o Papa. Por causa desses dois pensamentos que as pessoas afirmam isso, que o anticristo será de um país europeu ou é o próprio Papa. Mas na realidade, irmãos, a gente vê assim, o povo de um príncipe que há de vir. Esse povo de um príncipe que há de vir não era romano. Como assim? Se foi o Império Romano que destruiu Jerusalém e o templo, então era romano? Não, não era romano. Porque Roma, o Império Romano, a partir do ano 14 ou 15, eles tiveram assim uma ideia de pegar homens das províncias que eram dominadas por Roma e colocar eles como soldados. Então, por exemplo assim, se Roma existisse hoje e conquistasse a cidade de Correia Pinto, aí então o Império Romano ia dizer para os moradores aqui de Correia Pinto, se vocês trabalharem para o exército romano, vocês vão receber um salário e podem ser chamados de romanos. Ficou claro isso? E aí então foi o que os romanos fizeram. Porque eles tinham várias legiões no exército e cada legião tinha aproximadamente de 5.000 a 6.000 soldados. Então era muita gente, eles tinham que manter esse exército, essas legiões, com esses homens para que cuidassem do império. Mas era muita gente. Então eles resolveram fazer isso, porque só o povo romano, só o povo italiano não ia dar conta de cuidar de tantas legiões. E aí, então, é um pouquinho de aula de história, tá, irmãos? Mas vá acompanhando que você vai entender daí onde a Bíblia chega. Aí, então, eles ofereceram para esses homens das províncias conquistadas pelo Império Romano um salário e que eles seriam chamados, então, de romanos e que seriam soldados romanos. E que só a guarda pretoriana, aí sim, esses teriam que ser nascidos lá mesmo, em Roma, na Itália. Esses teriam que ser romanos de nascença. Mas os outros soldados, eles seriam considerados romanos porque estariam servindo o exército romano. Mas eles não tinham nascido lá, eles não eram romanos de nascença. Na Bíblia, o apóstolo Paulo nos dá o exemplo disso, quando ele diz que ele era romano e também era judeu. Porque Paulo era da cidade de Tarso, hebreu de hebreus, como ele fala, da tribo de Benjamim, então ele era judeu. Mas quando ele foi preso, que iam açoitá-lo, ele falou para os soldados, então, que ele era cidadão romano.
Então, como que a pessoa podia ser judeu e ao mesmo tempo cidadão romano? Porque era vendida, é como hoje a dupla cidadania. Algum parente de Paulo, ou o pai dele, ou o vô dele, o bisavô, algum antepassado dele, tinha comprado o direito de ser romano. Por isso Paulo, então, tinha dupla cidadania, ele era judeu e também era romano. Então, olha só onde eu estou querendo chegar aí para você entender. Tanto que o centurião que foi prender Paulo, ele disse assim: quanto você pagou para conquistar a cidadania romana? E ele disse: eu não paguei nada, eu sou romano de nascença. O que ele quis dizer é isso: não fui eu que paguei, foi um antepassado meu, e quando eu nasci, eu já nasci com o direito de ser chamado de romano. Então as pessoas da época poderiam ser chamadas de romanos, mas não eram romanos de raça. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então, olha só. Aqui nós podemos entender esse detalhe e a história mesmo nos conta isso. Tem um historiador que eu gosto bastante de ler, que é o Flávio Joséfo. Ele conta como foi a invasão de Jerusalém nesse ano 70 aqui pelo general Tito. E ele nos fala tudo isso aqui. Então nós temos como comprovar isso através da história, de que esse povo de um príncipe que há de vir não era romano. Como o povo diz que o anticristo vai ser romano. Não, porque esse povo que invadiu aqui a cidade de Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, não era romano. Eles eram de outras províncias, de outras etnias. Não eram romanos, mas estavam no exército romano. Então, olha só, aqui quando Daniel recebeu essa revelação de Deus, essa profecia, a respeito de onde viria o anticristo, está bem claro aqui. Só que as pessoas, por acharem que quem destruiu a cidade de Jerusalém e quem destruiu o templo foram os romanos, acham que o povo do príncipe que há de vir são os romanos. Então, o anticristo, quando se revelar, vai ser romano. Ficou entendido isso, irmãos? É meio complicadinho, mas dá de entender, né? E um detalhe aqui, irmãos. Esses que foram lutar nessa guerra ao lado do general Tito, eles eram descendentes de Ismael, os ismaelitas. Quem aqui já leu a história dos filhos de Abraão? Amém? Quem era? Ismael e Isaac, né? Então, olha só, o povo árabe é descendente de Ismael. Quem são os árabes? Na sua maioria, grande maioria, são os muçulmanos. E aqui, ó, o general Tito escolheu 6 legiões do exército romano para ir com ele para essa guerra. Tem os nomes aqui, isso aqui não vem, mas eu vou só citar para você ver. A 5ª da Macedônia, que era da Palestina, a 10ª legião fretense, que era da Síria, a 15ª Apolinares, também da Síria, a 18ª do Egito, a 3ª Gálica da Síria e a 12ª Fulminata da Síria. Esses aqui, esses soldados dessas legiões aqui, eram descendentes de Ismael, que são inimigos mortais dos judeus, porque tem aquela guerra entre os dois povos, porque um descende de Ismael, o outro de Isaac, e eles dizem então que a terra é deles. A terra onde é Israel, onde é Jerusalém, vocês sabem, eles vivem em constante guerra por causa dessa terra, e só esse que vai vir ser chamado de anticristo é que vai pôr paz, uma paz aparente por um pouco de tempo no meio desse povo. Por quê? Porque eles vivem guerreando por causa da posse da cidade de Jerusalém, das terras de Israel. Então esses soldados aqui que invadiram a cidade de Jerusalém não eram romanos.
No estudo eu vou falar mais sobre isso, eu vou dar mais detalhes, mas aqui então eu só estou dando um resumo. Eles eram descendentes de Ismael. Eles não eram romanos de nascença, eles eram romanos porque estavam trabalhando para o Império Romano. Então, tire da tua mente, meus amados, que o anticristo vai ser romano ou que o anticristo vai ser o Papa. Não é verdade. O anticristo vai ser, que eu não gosto de afirmar, então eu sempre uso a palavra provavelmente vai ser um líder do Islã, dessa religião tão malvada e tão cruel, que mata sem dó judeus e cristãos. Claro até aqui? Amém? Então olha só, agora eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, para nós entendermos um pouquinho melhor esse assunto, em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Irmãos, não pense assim, ui pastor, eu não vim para a igreja para aprender história. É que se nós não aprendermos essa parte da história, nós não vamos entender a Bíblia. Algumas partes, né? Apocalipse 2, 13. E como eu falei no início, então, irmãos, eu sei que pode ser um pouquinho complicado de ouvir, um pouquinho chato até de ouvir, mas é necessário, porque o povo está perecendo, porque não tem conhecimento, aí saem por aí falando bobagem, porque não entendem, porque não conhecem. E daí tem aquela velha frase que diz assim, né? Crente é burro. Por que crente é burro? Porque não busca o conhecimento. E na realidade não é assim, nós temos que aprender. Né? Então Apocalipse 2,13, olha o que fala aqui, quando Jesus deu a revelação para o apóstolo João, a respeito das igrejas do Apocalipse. Essa aqui é a carta para a igreja de Pérgamo. Diz assim, ó: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Olha o detalhe agora aqui: onde Satanás habita. Nesse versículo aqui, meus irmãos, Jesus está nos contando onde é a casa do diabo. Olhe bem o que Jesus falou. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E daí um pouquinho mais para baixo, no mesmo versículo 13, ele diz assim, ó: onde Satanás habita. Aqui, Jesus está falando aonde que o diabo mora. E as pessoas leem e não se tocam muitas vezes. Por quê? Jesus disse declarado aqui, a casa do diabo é em Pérgamo, que ele mandou a carta aqui para a igreja de Pérgamo. Aonde é Pérgamo hoje? É na Turquia. E uma curiosidade, meus amados, é que todas as igrejas aqui do Apocalipse que receberam as cartas de João, pela revelação de Jesus, ficam na Ásia Menor, que é a Turquia de hoje. Todas as igrejas estão na Turquia. Aí você pode dizer assim, mas o que é que isso tem a ver, pastora? A Turquia hoje está se levantando como uma forte força islâmica. Ficou meio contraditório, forte força. Mas é isso mesmo. A Turquia está se levantando e está se revelando para o mundo com o seu presidente Erdogan, líder do Islã. Eu estava comentando agora há pouco ali para o Felipe e para o Gui ali em cima, antes de começar o culto, que o povo muçulmano praticante do Islã está adorando Erdogan. Eles estão dizendo e chamando ele de Deus. Eles se ajoelham aos pés dele. Quem é o Erdogan? É o presidente da Turquia. Eles se ajoelham na frente dele, beijam os pés dele e dizem que ele é Deus.
Aonde que é o lugar que ele é presidente? Na Turquia. Aonde que é aqui que Jesus falou que é onde Satanás habita? Na Turquia. Então aqui Jesus disse assim, ó, o diabo, em outras palavras, né? Parafraseando aqui, o diabo vive na Turquia, a casa do diabo é na Turquia. Jesus fala isso declaradamente, mas as pessoas não se apercebem. E ficam dizendo que vai ser romano, que vai ser o Papa. E esquecem de olhar para a Turquia, que está sendo um país emergente, está aparecendo muito no mundo. De um momento para outro, quando esse Erdogan assumiu a presidência, a Turquia apareceu. E ele conseguiu tirar a Turquia de uma crise financeira muito grande. E eles agora adoram ele como se ele fosse realmente um Deus. Então eu não posso afirmar para vocês, meus irmãos, que o presidente da Turquia é o anticristo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele é um forte candidato. Tá? Eu não posso chegar aqui e dizer ele é o anticristo. Não posso fazer isso. Mas por tudo que a gente está vendo se manifestar no mundo, as coisas que estão acontecendo no ISIS, né, que é aquela organização islâmica, que eles estão matando milhões de pessoas, que a ordem deles é estarem preparados a qualquer momento para darem suas vidas e matarem outros. Então, como que nós podemos relacionar isso com o que está na Bíblia? Se Jesus disse que a casa onde Satanás mora na Turquia, vamos prestar mais um pouquinho de atenção no país da Turquia, no que está acontecendo lá. Porque provavelmente o anticristo vai sair de lá. Eu não posso dizer que seja o presidente que está lá agora. Pode ser que ele esteja preparando o caminho ainda para o outro. Mas que ele já está sendo adorado como um Deus. Então aí a gente já pode suspeitar que possa ser, mas eu não posso afirmar. Tá bom, irmãos? Então olha só, aqui em Apocalipse 2:13, Jesus contou onde é a casa do diabo. E agora no Apocalipse 13:2, quer ver? Vamos ler. Apocalipse 13, versículo 2. Diz assim, também faz parte da visão de João, né? Que Jesus deu para João. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olhe bem o detalhe. O dragão, quando a Bíblia fala, está falando do diabo, está falando de Satanás. Então o dragão aqui, ó, no versículo 13:2, Jesus disse, e João escreveu, que o dragão deu o seu poder e o seu trono para a besta que há de vir. A besta que ele viu aqui, ó, que era semelhante a leopardo, com pés como de urso. Não que esse homem seja assim, igual a um leopardo, com pés de homem, nada disso, com pés de urso. Não é isso, mas representa a autoridade e a maldade que ele vai ter. Então, a besta recebeu do dragão o seu poder e o seu trono. E aonde que Jesus falou ali no Apocalipse 2 que está o trono de Satanás? Em Pérgamo, na Turquia. Quem sabe isso esteja surgindo assim na tua mente como um pouco de muita novidade e você diga, lá vem a pastora com as ideias mirabolantes dela. Mas não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a Bíblia. Então olha só. O que está por vir agora no mundo, como eu vivo falando para vocês, e vou continuar falando, porque eu não quero chegar diante de Deus um dia, e Deus me dizer assim, eu te permiti entender e você não ensinou para os outros. Então eu vou ensinar.
Eu vou continuar falando e vocês vão sempre me ouvir falando a respeito disso, do que está por vir, de que é o arrebatamento, e como na mensagem de terça passada, depois do arrebatamento, Jesus vai abrir os selos, né, do livro, lá do rolo, que nós falamos semana passada. Quando Jesus quebrar o primeiro selo, sai o anticristo, que é o cavalo branco. Depois, o segundo selo, Jesus abre o segundo selo, sai o cavalo vermelho, que é a guerra. Jesus abre o terceiro selo, sai o terceiro cavalo, que é a fome, o cavalo preto, que é a fome. E depois, no quarto selo que Jesus abre, então, sai o cavalo amarelo esverdeado. Lembram que eu expliquei sobre isso? O amarelo esverdeado, que é a morte, e a morte tem o inferno seguindo. Então, irmãos, olha só. E eu, no final da mensagem de terça passada, eu deixei um pensamento aqui para vocês, que é o que eu vou falar agora. Os cavalos que falam ali no Apocalipse, que nós vimos semana passada, que são branco, vermelho, preto e verde, são as cores que tem na maioria dos países muçulmanos. Então está vendo como tudo liga uma coisa na outra? Então o que eu quero ensinar para você hoje é isso, irmãos. Fique alerta, fique de olho nas notícias, procure, aprenda, leia mais a Bíblia, porque a Bíblia nos revela tudo isso, para que você não seja enganado, como a maioria das pessoas está sendo enganada, dizendo que o anticristo é o Papa, o anticristo vai ser o presidente da França, é um forte candidato, mas provavelmente não será ele. Então, irmãos, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não quero que você pereça e seja enganado por falta de entender o que está na Bíblia e ficar só na ilusão de que Deus quer me deixar rico. A palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, que vocês estão vendo aqui, coitadinha da minha Bíblia, ó, tudo rasgadinho assim, ó. Eu fico até com vergonha, mas eu tenho acho que mais umas 3 lá, bem novinha, mas se eu trocar de Bíblia eu não me acho mais. A gente acostuma. Então assim, ó, desde o Gênesis até o Apocalipse tem que ser entendida. Então a Bíblia não é para ser pregada só o que o povo quer ouvir, que é bênção, riqueza, saúde. Não é. Desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo o que está na Bíblia nós temos que entender. E se Jesus falou que quem lê e estuda o Apocalipse é bem-aventurado, nós vamos ser bem-aventurados. Amém? Porque eu tenho passado isso para vocês e eu tenho certeza que vocês já estão num bom nível de conhecimento aí. E eu vejo isso, irmãos, como eu falei aqui, quando eu converso com pessoas de outras igrejas. Que as pessoas olham para mim e dizem assim, eu não sabia disso. Aí eu lembro e digo assim, o meu povo já sabe. Eu tenho orgulho de vocês, porque vocês já sabem. Amém? Por quê? Porque é a palavra de Deus, é o que está por vir, é o que está para acontecer de hoje para amanhã. E o povo está só preso em, ai Deus, aumente meu salário, ai Deus, me dá um carro novo, ah Deus, me dá saúde. Nem que você morra de doença, irmãos, mas se você for para o céu, tu está no lucro. Quantos que foram curados e hoje estão no inferno? Adianta receber cura e depois ir para o inferno? Então é melhor muitas vezes ficar doente, mas ter o conhecimento da palavra de Deus e ser salvo. Não é verdade? Então por isso eu te digo, leia mais a Bíblia. Estude, busque. E não caia nessa de que Deus quer só te dar triunfo. Deus quer te dar salvação. Amém? Amém, meus irmãos? Então, olha só, ficou claro isso? A mensagem de hoje, eu sei que é um pouquinho de conhecimento histórico, pode se tornar um pouquinho chato, mas é para você entender esse detalhe. O que está por vir para o mundo não é nada bonito e nada bom.
Então nós temos que estar preparados para não ficarmos aqui. E quando você for falar para alguém a respeito do que está por vir, muitos vão olhar para você e dizer: isso é bobagem. Não é bobagem não, é palavra de Deus. E que você deve entender. Então, resumindo isso aqui que eu falei para você hoje. O arrebatamento está para acontecer. Depois o anticristo vai se manifestar. Que provavelmente será da religião islâmica. A religião do Islã, irmãos, eu esqueci de falar isso aqui aquela hora que eu estava falando deles. Quer ver? Deixa eu ler um versículo aqui para você. Abra junto aí comigo, está bem pertinho do Apocalipse. 1 João 4:3. 1 João 4:3. Aqui nós também podemos entender que provavelmente o anticristo será um seguidor do Islã. Porque diz assim, ó: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha bem o detalhe. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. O Islã diz o seguinte: ele ensina os seus seguidores assim: se alguém falar que Jesus é filho de Deus, mate. Eles falam assim, declaradamente: se alguém falar que Jesus Cristo é o filho de Deus, mate essa pessoa. E aqui está dizendo isso, ó: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. Então, olha só. Naquela oração que eles fazem, você já deve ter visto que eles oram 5 vezes por dia, eles se abaixam assim, ficam batendo a testa no chão, como eu já falei aqui para vocês, que eles têm até uma marca na testa de tanto que batem no chão. E nessa oração eles olham para o lado assim e repetem: Deus nunca gerou, nem nunca foi gerado. Deus nunca gerou, nem nunca foi gerado. Eles negam que Jesus é o Filho de Deus. Então, é o que está dizendo aqui, ó: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Qual é a religião que mata por decapitação? É o Islã. Quantos cristãos foram decapitados há um tempinho atrás aí? E ainda estão sendo decapitados, muitos cristãos. Nós aqui no Brasil, às vezes a gente não se apercebe das coisas que estão acontecendo no mundo, porque aqui para nós não está acontecendo isso, graças a Deus. Mas vai chegar o dia, olha aí o pessimismo da pastora, não é pessimismo, é o que está escrito. Vai chegar o dia em que aqui no Brasil também vai acontecer isso. Aí para ver o quê? Para ver quem realmente é cristão ou quem está só brincando ali, que serve a Jesus. Agora, já está tarde, né? Mas só que eu lembrei de uma coisa aqui. Uma vez estava acontecendo o culto, né? E aí faltou luz na igreja. E vocês já devem ter ouvido essa história. E aí, nessa hora aí que faltou luz na igreja, entrou um homem na igreja, mascarado ali, com roupa de diabo. E aí o povo se assustou, né? Faltou luz, entrou ali um diabo. Mas era um homem fantasiado de diabo. E aí uma senhora bem velhinha que estava lá no canto disse assim: e não faça nada comigo não, porque eu estou aqui só para enganar, eu sirvo mesmo, é você. Então, quando vem a perseguição, irmãos, é que a gente sabe quem realmente é verdadeiro cristão. E isso vai acontecer, vai chegar no Brasil. Tá? Então, olha só, a Bíblia nos dá várias direções de entendimento de que provavelmente o anticristo vai ser do Islã. É a religião que mata por decapitação, que odeia cristão e judeu, que nega que Jesus é o Filho de Deus. Porque por mais que o povo queira dizer que o Papa será o anticristo, eu não acredito nisso. O Papa provavelmente pode ser o falso profeta. Se for, eu nem sei se será. Mas, por mais que o povo diga que o anticristo vai ser o Papa, não tem como. Porque
a religião católica tem os seus defeitos, como toda religião evangélica também tem, mas eles admitem que Jesus é o Filho de Deus, não é verdade? Então, como Jesus está dizendo aqui, todo espírito que... a palavra de Deus está nos dizendo aqui, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. E quem não confessa Jesus e diz que Deus nunca gerou e nunca foi gerado, e que a ordem é para matar quem fala que Jesus é o Filho de Deus, é o islamismo. Então está vendo como tem várias coisas, teria muito mais coisa aqui, mas o nosso tempo não permite. Então quero te passar isso só para você ficar entendido assim, ó. O que está por vir, arrebatamento, anticristo se revela e provavelmente será do Islã. Ficou claro isso, irmãos? Para que eu falo isso para você? Para você ter entendimento e não cair no erro de muitas pessoas por aí. E não fique pensando, então, que ser cristão é só triunfalismo, é só bênção. Se prepare para sofrer pelo nome de Jesus. E esse sofrimento é negar a você mesmo, negar a tua carne, a tua velha natureza, aprender a palavra de Deus. Você acha que para aprender a palavra de Deus não tem um preço a pagar? Tem. Você tem que se esforçar, você tem que ler, você tem que estudar. Você tem que deixar de fazer coisas que você poderia fazer para estar estudando. Então, se firme na presença do Senhor, porque o que está para vir para o mundo é terrível. Ficou claro, então? As cores dos cavalos do Apocalipse de terça passada, com as cores das bandeiras dos países muçulmanos: branco, vermelho, preto e verde, que é aquele amarelo esverdeado que foi traduzido errado no latim. Vamos orar?